Bem, sejam mais uma vez bem-vindos ao estudo do livro Obsessão, Desobsessão. Nós estamos no capítulo 4 da terceira parte. O capítulo chama-se A Equipe de Desobsessão. Do livro dos médiuns, Allan Kardec, uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante de seus membros e formam como um feixe. Ora, este feixe tanto mais forte terá, quanto mais homogêneo for, né? Então, é preciso uma equipe bem coesa. O ministério da desobsessão só deve ser realizado em equipe. Tal recomendação, acreditamos, é bastante óbvia. Uma pessoa sem vínculo algum com uma instituição espírita e que não participe de trabalhos organizados, metódicos, sob a direção kardeciana, correrá sérios riscos de se dispuser a trabalhar por conta própria. Por maior que seja a proteção espiritual que mereça, por melhor boa vontade que demonstre, não estará, evidentemente, suficientemente embasada, estruturada, para enfrentar aquelas outras equipes, a dos obsessores, que se formam também no intuito de se fortalecer e que usam de 1000 artifícios e sutilezas para desanimar, enganar, afugentar os que vêm em socorro às suas vítimas, quando não lançam de mão de outras providências mais graves e danosas, né? Ou seja, somente dentro da casa espírita é que existe a proteção suficientemente forte para aquela equipe trabalhar com a desobsessão. Eu também recomendo, para aqueles que têm interesse, pegar o livro e ler, que é uma bíblia, é um roteiro para quem trabalha com desobsessão, que chama Diálogo das Sombras, do Hermínio Miranda. É muito interessante. E também tem entrevistas dele, quando ele era encarnado, na internet. É só entrar no YouTube que vocês também vão achar esse material lá de uma forma mais resumida, mas é muito interessante. Mas continuando, com o nosso ascendente moral sobre eles ainda é bastante hesitante, e como nossas matrizes de culpa do passado estão em nós como verdadeiros plugs, tal como nos esclarece Manuel Filomeno de Miranda, tornando-nos presas fáceis desses infelizes irmãos, atormentadores e atormentados. Portanto, somente equipes especializadas é que devem integrar-se a este ministério. Ao nos ligarmos a um trabalho desta ordem, isso não acontece por ordem do acaso, e sim expressa um compromisso que assumimos no plano espiritual, e que representa para nós, se desempenhando com toda abnegação, perseverança e amor, o ressarcimento de dívidas pesadas e, simultaneamente, a sementeira de bênçãos que preparemos para o amanhã, que não tarda, né? Então, é aquilo que a gente sempre vem colocando, né? Existe um treinamento especializado para os médiuns no plano espiritual, e principalmente para aqueles que vão trabalhar em desobsessão, que tem que ter firmeza e tem que ter muito amor no trabalho. Como se pode depreender, o bom êxito dos trabalhos de desobsessão depende muito da equipe de encarnados, que precisa estar ciente das suas responsabilidades. Kardec relaciona alguns requisitos para as reuniões destinadas à assistência dos bons espíritos e que valem igualmente para as sessões de desobsessão. Resumindo-as, são perfeita comunhão de
vistas e sentimento. Cordialidade recíproca entre os membros. Ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. Um único desejo, o de se instruírem e melhorarem. Exclusão de toda curiosidade. Recolhimento e silencioso respeito durante as confabulações com os espíritos. União de pensamentos. Que os médiuns trabalhem com isenção de todo o sentimento do orgulho, amor próprio e supremacia, e sim com o desejo de serem úteis. Estas condições aduzimos com Manuel Filomeno de Miranda, né? Então, o Manuel Filomeno de Miranda é outro autor espiritual que eu indico para vocês, né? Ele é muito especializado em desobsessão e também em mediunidade. Ele tem inúmeros livros, todos psicografados pelo Divaldo. Mas aí, continuando. Conduta moral sadia, imprescindível a que as emanações psíquicas equilibradas, elevadas, possam constituir plasma de sustentação daqueles que, em intercâmbio, necessitam das valiosos recursos de vitalização para o êxito do tentame. Conhecimento doutrinário, isso é muito importante. O estudo do conhecimento doutrinário na desobsessão é algo imprescindível. Equilíbrio interior dos médiuns e doutrinadores. Confiança, disposição física e moral. Médiuns adestrados e disciplinados. Pontualidade e perseverança. Essas foram algumas dicas, né? E aí, continuando. A equipe de encarnados tem, assim, as suas funções específicas e de grande responsabilidade, mas ela se submete, a seu turno, àquela outra equipe, a espiritual, que é, em verdade, aquela que dirige os trabalhos em todo o seu desenrolar, né? Então, tudo que a gente faz no centro espírita, nós temos um correspondente no plano espiritual. Quando você está nos passes, você tem aqueles espíritos correspondentes a você no passe, que estão sempre com você para o passe. São especialistas naquilo. Quando a gente vai no trabalho de incorporação, nós temos uma equipe que orienta você na incorporação. Tem também uma equipe diferente para aqueles que vão dialogar com os espíritos. Então, as equipes, tanto encarnadas quanto desencarnadas, elas vão se especializando, né? Esta equipe, formada por grande número de trabalhadores, submete-se à direção de um mentor ou instrutor espiritual, o qual responde por todas as atividades programadas pelos dois grupos, a do encarnados e dos desencarnados. Sendo que o programa estabelecido pela equipe no plano físico depende, para a sua execução, da aquiescência e permissão do plano espiritual, né? Então, nada acontece sem que haja uma autorização expressa do plano espiritual. A responsabilidade básica pelos trabalhadores mediúnicos é do plano espiritual, e por isso o verdadeiro esquema a ser seguido ali se delinea. Mas os lidadores da espiritualidade respeitam e muito os desejos e planificações expressas pelos irmãos da Terra, deixando ao seu encargo uma série de providências, as quais adaptam, por sua vez, à planificação espiritual. Tudo fazem e facilitam para que os trabalhadores da esfera física hajam por si mesmos, onde lhes for possível, advindo dessas iniciativas e lições, experiências e anseios renovados, né? Então, vamos dizer assim, existe uma simbiose entre
a equipe de desobsessão encarnada com a equipe dos espíritos desencarnados para que tudo ocorra dentro de uma normalidade, né? Então, é bastante interessante isso. Mas continuando. Quando o grupo de encarnados é harmônico, isto é, quando já está afeiçoado aos trabalhos da mediunidade socorrista e coloca-se como dócil instrumento a serviço dos amigos espirituais, a reunião cresce em profundidade, porque, estando as duas equipes trabalham em consonância e a programação será executada de comum acordo, sabendo o plano espiritual que os companheiros encarnados irão corresponder às expectativas e que se afinizarão de pronto com o labor previamente estipulado. Assim, as comunicações programadas, as entidades que irão comparecer à reunião com o fim de serem beneficiadas com os fluidos fornecidos pelos encarnados, os casos que serão atendidos, tudo isso preparado e executado em perfeita consonância de objetivos, redundará em bom êxito dos trabalhos. Então, vocês percebam que existe todo um trabalho, né, do plano espiritual para que tudo se realize dentro do programado. É por isso que nós não podemos, né, alegar qualquer tipo de falta ou alegação para não ir no centro, porque está tudo planejado e a gente não pode estragar aquela situação que já está programada. Sabemos, porém, que é muito difícil que tal ocorra de modo tão coeso. Em geral, os benfeitores recebem de nós, os encarnados, um desejo bem diferente, já que poucos conseguem atender aos requisitos que eles aguardam. Dão-nos eles, então, demonstrações de elevada compreensão, tolerando nossos desvios e abusos, omissões e indisciplinas. Mas nós não podemos abusar disso, hein? Prestem atenção. E como nos desviamos da conduta adequada? Aqui o médium invigilante, que se deixou contagiar pela irritação desmedida, ali o participante descuidado que se entregou à maledicência, outro esqueceu-se de preparar convenientemente, buscando na alimentação, alguns se apresentam queixosos, insatisfeitos, lamentando-se da vida ou mantendo rixas familiares. Apresentam-se, pois, na equipe, vários irmãos em condições inadequadas, exigindo dos abnegados lidadores invisíveis providências de emergências para colocá-los em situação menos constrangedoras. Tais ocorrências já são, entretanto, esperadas, e tal como acontece no pronto-socorro terreno, há recursos imprescindíveis para socorrer também os encarnados invigilantes, né? Então, veja o trabalho que a gente dá para o plano espiritual. Acrescentem a isto tudo as companhias espirituais que estes levam consigo, que sintonizam em faixas de frequência inferior. Tal o motivo pelo qual, ao chegar à reunião, já encontramos todo o recinto antecipadamente preparado pelos obreiros da espiritualidade e defendido por faixas fluídicas que isolam, impedem, neutralizam ou anulam a interferência de vibrações desequilibradas extra-programa. Vigiada a sua entrada por espíritos especialistas nesse setor, só entrarão no ambiente entidades espirituais que tenham a devida permissão. Embora a sala destinada à sessão seja de determinado tamanho relativo ao seu espaço físico, no plano espiritual ela se apresenta imensurável, ou seja, ela se expande, né? Não existem limites e ela se expande o quanto for necessário, permitindo assim a presença de um número muito grande de desencarnados, inclusive apresentando-se aos médiuns videntes com mobiliário e instrumentos próprios, né? E o que acaba acontecendo também é que muitos espíritos, na mesma condição daquele que está sendo atendido, ouvem a situação, porque eles podem, mesmo ouvindo e não sendo tratado pessoalmente, eles podem
começar a mudar o seu padrão, né? Quando o grupo da esfera terrestre apresenta suficientemente sintonizado com os sagrados objetivos que ali serão desenvolvidos, quando os encarnados estão conscientizados das suas responsabilidades e se esforçam, se empenham e se dedicam ao máximo para corresponderem às expectativas do alto, então aí sim os dois grupos, vibrando num único diapasão de amor, conseguirão operar e produzir muito, alcançando em nome de Jesus abençoados frutos. Terão possibilidades cada vez maiores de suavizar os corações embrutecidos, de falar às consciências que se cristalizaram no erro, de minorar os sofrimentos, de enxugar lágrimas pungentes, de abrir as janelas da esperança para os desesperados e, acima de tudo, falarão a almas aflitas e conturbadas de Jesus, o Mestre amado, fazendo-as relembrarem dos seus sentimentos. É a oportunidade bendita de reacender a chama da fé nesses corações tão amargurados que unicamente ouvirão e sentirão a voz do amor, né? Então é um trabalho muito dignificante, muito importante, que todos nós podemos fazer, mas as recomendações estão todas aí, principalmente o estudo. Bem, eu espero que vocês tenham gostado bastante, porque é um assunto de muita relevância no plano das conquistas pessoais de cada um. Muito obrigado.